resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é verdade que a Igreja já proibiu a leitura da Bíblia. Bom, a resposta, para ser breve, é não, não é verdade. A Igreja não proibia a leitura das Sagradas Escrituras. O que a Igreja sempre advertiu é que as Escrituras devem ser lidas com a assistência do magistério. E é aqui que nós devemos compreender toda a normativa da Igreja com relação às Sagradas Escrituras. Vamos então ver historicamente. Temos, em primeiro lugar, o belíssimo período do primeiro milênio. Durante o primeiro milênio, nós vimos se desenvolver no seio da Igreja toda a tradição da Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Palavra de Deus. Que beleza vermos nos Santos Padres essa realidade, não é? As cartas de São Jerônimo aos seus filhos e suas filhas espirituais, que falam com que assiduidade nós devemos ler as Sagradas Escrituras. Mesmo se cansados, nós cochilarmos, São Jerônimo diz com uma poeticidade enorme que a Sagrada Página acolhe o rosto do orante. Sim, porque a Escritura cresce com o orante, diz São Jerônimo. E o próprio Catecismo da Igreja Católica nos recorda esta tradição da Lectio Divina no número 2653. Há uma belíssima citação de Santo Ambrósio que nos diz exatamente isto. Lembrem-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração. Esse método de leitura das Sagradas Escrituras é dividido em 4 partes: a leitura, meditação, oração, contemplação, conforme a famosa sentença de Guigo o Cartucho, que está também no Catecismo, e diz assim: procurai pela leitura e encontrareis pela meditação, batei orando e vos será aberto pela contemplação. Eis aí, em resumo, aquilo que foi vivido no primeiro milênio. O problema é que na virada para o segundo milênio, começou-se uma movimentação dentro da Igreja Católica, especialmente na França, de uma interpretação gnóstica do cristianismo. É a heresia que nós conhecemos com o nome tradicional de cátaros. Os cátaros começaram a propagar a leitura da Bíblia conforme uma série de filosofias alheias ao cristianismo. E os cátaros eram verdadeiros arruaceiros, ou seja, eles não somente deturparam o cristianismo, como causavam verdadeiras convulsões sociais. Eles não eram homens bonzinhos, como alguns historiadores gostariam que eles fossem. Eram homens que causaram uma enorme desordem e um prejuízo, não somente em patrimônio, mas em vidas humanas, porque eles entravam, invadiam propriedades, queimavam, matavam pessoas. Pois bem, com esse movimento dos cátaros, começou-se também a interpretação das Sagradas Escrituras conforme uma modalidade que não era aceita pela Igreja. É por isso que a Igreja, então, no século XII, começa a advertir os seus fiéis. É necessário ler a Bíblia conforme a tradição. Se você for olhar no Denzinger Schönmetzer, no número 770, você vai encontrar uma carta do Papa Inocêncio III, chamada Cum ex Iuncto, onde o Papa elogia e diz: é verdade, nós não podemos condenar o zelo dessas pessoas em exortar para a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras, porque as Escrituras não são repreensíveis, muito pelo contrário, elas são recomendáveis. Mas o fato é que essas pessoas estão celebrando pequenas reuniões, meio que secretas. E ele diz assim: usurpam para si o ofício da pregação. Leigos e leigas que estavam pregando o Evangelho de uma forma diferente e zombam da simplicidade dos sacerdotes. É típico dos gnósticos, né? Dizer que nós temos o verdadeiro conhecimento e a hierarquia da Igreja. Não sabe, são ignorantes. Esse mesmo viés gnóstico que existe lá desde o primeiro milênio, passando pelo movimento cátaro, se repete ainda hoje, quando doutores em teologia riem dos bispos,
dizendo que são um bando de ignorantes e que não sabem a doutrina da igreja. Que eles é que são os verdadeiros intérpretes da sabedoria de Cristo. Pois bem, zombando da simplicidade dos sacerdotes e recusam a companhia daqueles que não se associam a tais coisas. Então o Papa repreende esse tipo de coisa, colocando com clareza que é necessário ler as Escrituras em sintonia com o magistério. É exatamente este movimento de leitura livre da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, conforme uma filosofia estranha à fé da Igreja, que depois irá culminar, de alguma forma, no movimento protestante. O movimento protestante não é cátaro, mas guardou algumas nuances dessas movimentações cátaras, ou seja, essa coisa de falar mal do clero, falar mal da hierarquia e colocar as pessoas, os homens e mulheres leigos, como rebeldes contra o magistério da Igreja. A Igreja, então, no Concílio de Trento, com muita clareza, restringiu a leitura das Sagradas Escrituras, dizendo assim, vejam, é frutuoso e é bom ler as Escrituras. No entanto, é importante que essas pessoas que vão ler sejam acompanhadas pelo seu bispo, pelo seu diretor espiritual, pelas pessoas responsáveis. Por quê? Para que não se percam. É claro que para a mentalidade do homem moderno, o fato de a igreja dizer não leia tal livro sem um acompanhamento, sem um tutor, sem um professor, pode parecer algo de intolerável. Onde é que fica a minha liberdade? A liberdade de acesso à informação, a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento. Só que o problema é o seguinte, as pessoas que pensam assim, não pensam com a mentalidade da igreja. Nós, que somos católicos e cremos que a igreja é nossa mãe. E uma mãe, ela tem o direito de acompanhar o crescimento do seu filho na fé, na cultura, no conhecimento. Que mãe acharia que está usurpando um direito fundamental do seu filho ao negar que a criança de 5 anos de idade brinque com uma faca, por exemplo, para se ferir? Não. Uma mãe que faz isso quer o bem da criança e ama a criança. Então, por isso, ela, como mãe zelosa, diz, não pegue nesta faca até que você cresça e possa manuseá-la sem se ferir. Assim, a igreja fazia com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são um dom de Deus, mas em meio a correntes gnósticas e pessoas que querem interpretar a vida de uma outra forma, a igreja diz, meus filhos, antes de ler a Bíblia, sejam católicos. Antes de tentar interpretar as Escrituras, aprendam aquilo que é a fé da igreja. É isso, em suma, que o Papa Bento XVI nos tentou transmitir na sua exortação apostólica Verbum Domini. O Papa diz com toda clareza que a igreja é o lugar da interpretação das Sagradas Escrituras. É dentro da igreja que nós podemos ler a Bíblia. E a partir dessa chave de leitura, que é Jesus Cristo, não a partir de preconceitos empiristas ou iluministas, como fazem alguns teólogos contemporâneos, mas a partir daquilo que é a fé transmitida pelos apóstolos. Esta é a chave de leitura. E é por isso que a igreja, quando permitia a tradução da Bíblia, sempre exortava para que as edições bíblicas fossem ornadas de notas de rodapé, onde ali, naquelas notas, se ensinasse aos fiéis a forma de interpretar as Escrituras conforme a tradição dos Santos Padres. Esta é a orientação da Igreja e é isso que continua válido ainda hoje. O Concílio Vaticano II, através da Constituição Dei Verbum, sobre a revelação divina, nos colocou este convite a abrirmos generosamente os nossos corações para as Sagradas Escrituras, para aprendermos da Palavra de Deus, da riqueza da Bíblia,
aquilo que Deus quer nos transmitir. Muita gente atendeu a esse convite e fez bem em fazê-lo. Mas outras pessoas não se depararam com o fato que, mesmo o Concílio Vaticano II, exorta para que a interpretação da Bíblia seja sempre feita de acordo com a tradição, o magistério e os santos padres. Por isso, na Igreja Católica não existe a sola scriptura, muito menos o chamado livre exame, doutrina calvinista, que para nós não faz sentido algum. Não se pode pegar um texto e interpretá-lo conforme o seu bel prazer. O texto deve ser lido no espírito do autor. E nós sabemos que este autor é Deus que se fez palavra. A Igreja não é a religião de um livro, é a religião de uma pessoa, Jesus. E este Jesus continua vivo na sua Igreja, nos seus santos, ao longo dos séculos. Esta Igreja, portanto, que tem a missão de interpretar a Bíblia.